Fala sobre gratidão. Mas hoje o texto é o texto de Salmo 100. Então, abra sua Bíblia no Salmo 100. Nós temos 2025 motivos para agradecer a Deus. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? 1000 reasons. Nós temos mais do que 1000 razões. Nós temos 2025 razões, motivos para bendizermos o nosso Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100 e vamos meditar nele, buscar nele a inspiração para a nossa meditação hoje, né? Motivos de gratidão, 2025 motivos de gratidão. Pelo que você agradece a Deus nesse ano? Temos vários motivos, né? Várias razões. Então vamos lá. Salmo 100, eu vou pedir o pessoal para colocar ali o texto para nós. Eu lerei aqui. Diz assim na minha versão: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Há uma versão que fala, aclamem ao Senhor, que é o cântico que nós cantamos, né? A partir do Salmo 100. O verso 2, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Vamos orar? Pai, quando abrimos a Tua Palavra, nosso desejo é que o Teu Santo Espírito nos ilumine, possamos ouvir a Tua voz. Fale, Senhor, conosco nesta noite, e que tenhamos um coração grato, um coração feliz, para bendizermos e glorificarmos o Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, Francis Schaeffer, um grande escritor no meio evangélico, ele disse certa vez o seguinte: o início da rebelião do ser humano contra Deus foi e é um coração não agradecido. Um coração ingrato. O Salmo 100 é um salmo de ação de graças. É o título dele. Em latim, o título é Jubilare. Em algumas versões aparece Jubilai. Esse aclame ao Senhor. E é uma explosão de alegria. Interessante que o Salmo 100, nós temos 5 imperativos. O que é um imperativo na língua portuguesa? Poderíamos ter uma noção bem simples de que são ordens. Nós temos também a noção de que qualquer tipo de ordem é algo ruim. Mas nós vamos ver aqui pelo Salmo 100 que esses imperativos, eles são algo maravilhoso. São maravilhosos para nós. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, no primeiro versículo, são 5 versículos, e nós vamos ver os 5 imperativos e os destaques do Salmo 100. Se você quiser, pode deixar a Bíblia aberta para que você acompanhe. Ah, sim, as crianças podem ir para as classes. Acho que já foram, viu?
Então, vamos continuar aqui. Gente, aonde que eu estava mesmo? Eu estou brincando. O Salmo 100, ele é um salmo de ações de graça. É um salmo de gratidão. Acredita-se que ele era um salmo dos peregrinos que iam para o templo. Acredita-se também que os versos de 1 a 3 eram cantados por um grupo que estava chegando. E havia já um grupo dentro do templo que completava com os versos 4 e 5. E o primeiro ponto que eu quero destacar do Salmo 100 é: alegrem-se, só Ele é digno de louvor. Primeiro imperativo aqui é para nós termos alegria. Queridos, um crente com a cara amarrada, né? Com a cara fechada, de mau humor o tempo todo, é claro que nós temos momentos difíceis, momentos que passamos por lutas. Então nós não podemos também dizer que nós não teremos um momento mais complicado. Mas o problema é quando um cristão o tempo todo ele tem a cara fechada. Martin Lloyd Jones, um grande pregador inglês, ele diz o seguinte, que o povo feliz celebra um Deus feliz. A razão da nossa alegria é que Deus é alegria. Nós quebramos aqui um mito, porque boa parte das pessoas veem Deus como um velho sábio e rabugento. E Deus, Ele provoca em nós uma explosão de alegria. Uma pessoa da nossa igreja, que nós não vamos dizer o nome, visitou uma igreja no Rio de Janeiro. E ela disse, é um pouquinho diferente da nossa, porque lá eles são mais comedidos e tal. Não significa que não são alegres. Mas, queridos, é tão maravilhoso nós podermos expressar a nossa alegria diante de Deus, de podermos nos reunir com o propósito de nos alegrarmos. Interessante que aqui fala o seguinte, olha, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Como eu destaquei, é uma versão que fala todos os habitantes da terra. Um determinado pastor disse que a igreja deveria celebrar só dentro de um local fechado, recinto fechado. Mas, queridos, a alegria, ela explode. Aonde você vai, você transmite essa alegria. Quando alguém perguntar para você, você transmite uma paz, você tem uma áurea. Mas eu, não, querido, não é áurea não, é Jesus no coração. É Jesus no coração. Ele provoca essa alegria. Porque quem era você? Quem era eu? Conta-se de um garoto que ele ganhou uma bicicleta, porque ele percorria uma grande distância a pé para ir para a escola, para vender algumas coisinhas, na época que criança poderia vender uma ou outra coisa. E uma família decidiu ajudar aquele menino e comprou uma bicicleta e doou para ele. Ele ficou numa alegria, numa felicidade. Certa vez ele foi para a escola e deixou a bicicleta estacionada na escola, no estacionamento da escola, mas passou alguém lá, roubou a bicicleta. E aquele menino ficou muito triste. E ele, com aquela tristeza, ele disse, agora eu vou juntar dinheiro para comprar uma bicicleta para mim. E começou a catar latinha, começou a trabalhar, e começou a juntar o dinheiro. Um dia ele estava passando numa loja, e viu a bicicleta dele lá com um valor alto. Era a bicicleta dele, ele tinha feito uma marca. E aí ele disse, eu vou batalhar por esse valor, é um valor alto, mas eu vou pagar pela minha bicicleta. Depois de muito tempo, muito trabalho, conseguiu arrematar, comprar a bicicleta. E aí ele ia todo feliz para casa e dizia assim, você é minha 2 vezes.
porque eu ganhei você e porque você foi comprada por mim. E, queridos, a alegria de Deus é que Ele criou todos nós. E a alegria de Deus é quando Ele nos comprou pelo sacrifício de Jesus. Você é de Deus 2 vezes. E é impossível você que experimentou a graça, a salvação em Jesus, não explodir em louvor e em gratidão. E aqui o versículo fala: todos os habitantes da terra, celebrem o Senhor. É um convite para todos. O livro de Salmos é um livro de missões mundiais. É um livro que convida a terra toda a se aclamar, a jubilar-se diante de Deus. Jonathan Edwards, um grande pregador estadunidense, ele disse certa vez que Deus, Ele demonstra a glória dEle no nosso conhecimento e no nosso coração. Mas ambas estão ligadas, estão juntas. E para você explodir em alegria, é necessário que você conheça Deus, mas sobretudo que o seu coração se renda a Ele. Que o seu coração se renda a Ele. E é um imperativo: celebrem com júbilo ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas vão aos cultos e às igrejas por N motivos, mas eu creio que o principal motivo que Deus o atraiu a este lugar é para que você pudesse demonstrar a alegria que Jesus provoca em você. Quando você não encontra essa alegria em Jesus, você vai procurar essa alegria na imoralidade, no tigrinho. Os jovens não riram não, né? Você vai procurar essa alegria no dinheiro, vai procurar em tantas coisas. E vai fazer dessas coisas um Deus. Porque Deus fez você, Deus nos fez com um propósito tão grande que a nossa alegria só pode ser completa nele. E quando nós não sabemos disso, como seres humanos, procuramos essa alegria como tateando em algum lugar, e nos decepcionamos, porque a alegria verdadeira é só em Jesus. A Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje de manhã eu destacava que o livro de Filipenses foi escrito na prisão. E nós falamos que a prisão no Brasil é uma prisão insalubre. Não é um hotel 5 estrelas. Mas a prisão da época do apóstolo, ela era úmida, era um local fechado. Ele ficava acorrentado e foi preso injustamente, porque pregava o Evangelho. Como eu e você reagiríamos a uma situação dessa? E sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele explodiu em louvor. Ele escreveu o livro, a carta, que mais se fala em regozijai-vos sempre no Senhor. E ele pôde dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Então, aclamem o Senhor, celebrem o Senhor. Interessante que no original, essa palavra, ela traz uma tradução muito literal, uma tradução livre. Ela fala o seguinte: o ruído de festa, o ruído de alegria. E no português fica até difícil para encontrarmos uma palavra que possa expressar exatamente o que o autor quis dizer. Aí nós temos jubilai, celebrai, aclamem, para dizer dessa explosão de alegria, desse ruído que Deus provoca no meu e no seu coração. Então que você se alegre no Senhor.
Nós temos 2025, hoje é um dia de gratidão. Nós olhamos para trás, vamos ter lágrimas, vamos ter lutas, vamos ter perseguições, vamos ver dificuldades que passamos, mas chegamos até aqui como? Pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aqui chegamos pela fé. Glória a Deus. Segundo lugar, queridos, eu quero destacar que o salmista fala: sirva-o, pois ele é digno da nossa adoração. Servir a Deus. Ter noção da missão da sua vida é uma vida de serviço a Deus, de glória para Deus. Interessante que em inglês, culto, se fôssemos traduzir, seria service. Mas tem muita gente que pensa que fé é desassociada de obras. O convite aqui, o imperativo é: sirva-o, sirva-o com alegria. Vamos ver o versículo? Versículo 2: sirvam ao Senhor com alegria. Não arrastado, não tudo eu. Por que a vida é tão difícil? Só lamento, só reclamação. Sirvam ao Senhor com alegria. Interessante que Colossenses 3:23 vai dizer o seguinte: tudo que vier à sua mão para fazer, faça como servindo ao Senhor e não aos homens. Tudo. Pastor, lavar o prato, também. Limpar o chão, também. Qualquer coisa que você for fazer, que seja para a glória de Deus, como um serviço para Ele. Sirvam com alegria e apresentem-se diante dEle com cântico. Você é convidado, ao se apresentar diante de Deus, a abrir a sua boca, abrir o seu coração e glorificar esse Deus, que é o Deus que comprou você pelo sangue de Jesus. Servir ao Senhor implica em 3 aspectos que eu quero destacar rapidamente. O primeiro, humildade. Quando você serve alguém, você diz que essa pessoa é digna. Você se coloca numa posição de humildade. Você não pode servir alguém a menos que você tenha uma atitude humilde. Por que você não serve a Deus? Será que Ele não merece o seu serviço? Segundo lugar, fidelidade. O serviço implica lealdade. Eu sou leal ao meu Deus. Eu sirvo ao meu Deus. Porque o contrário não seria serviço, seria uma traição. E serviço significa atividade. Claro, né? Você não pode servir alguém se não fizer nada. Significa uma fé que tem obras, uma fé que age. Terceiro lugar, queridos, nós aprendemos aqui o terceiro imperativo do Salmo 100. Reconheça que só Ele é Deus. Reconheça. O verso 3 diz o seguinte: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Sabe qual a diferença do cristianismo para qualquer religião do mundo? É que qualquer religião do mundo, as pessoas adoram deuses que elas mesmas fizeram com suas mãos. E são deuses que não falam nada com elas. Mas nós fizemos um Deus, nós somos feitos por esse Deus que fala. Esse Deus que cuida de nós, que nos exorta, admoesta, porque nos ama. Foi Ele que nos fez. Nós reconhecemos que somos criaturas dele. E mais do que isso, e dele somos o seu povo,
e rebanho do seu pastoreio. É Ele que cuida de nós. Ele que nos leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas. E nele nós não temos falta alguma, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Então, nós somos ovelhas, povo de Deus. É Ele que cuida de nós. Ele nos criou e somos dele. Quarto imperativo: apresente-se diante dele com gratidão, com um coração grato. Eu tenho uma frase que eu sempre expresso aqui na nossa igreja, nos nossos cultos: agradece que a graça desce. Agradece que a graça desce. A murmuração, a reclamação, eu digo que é um louvor, uma adoração no inferno. Mas a gratidão é um coração que reconhece e é grata a Deus, que é merecedor de toda a honra, toda a glória. O Salmo 100, o verso 4, a primeira parte, diz o seguinte: entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Como você vem para a igreja? Como você se apresenta diante de Deus? Na verdade, nenhum de nós seríamos dignos por conta dos nossos pecados. Mas por Jesus, o véu se rasgou. Todos nós temos acesso. E nós entramos com júbilo, com alegria. Não pergunte assim: será que o culto vai me agradar? Na verdade, você deve se perguntar o seguinte: será que meu culto agradará o meu Deus? Porque o culto é para Ele. É interessante nós nos prepararmos para o culto da seguinte forma: Deus, me dê um coração grato, e eu vou expressar essa gratidão na Tua presença. Tem muita gente que fala assim: olha, eu posso ter culto em qualquer lugar. É verdade, eu posso expressar minha gratidão em qualquer lugar. Mas, queridos, a Bíblia fala: entrem por suas portas. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós estamos numa época onde as pessoas estão perdendo a alegria de estar na casa do Senhor. Parece que hoje há tantos atrativos que passar 1 hora e meia num culto parece uma tortura. Mas quando nós pensamos que nós estamos aqui por causa dele, é por causa dele, é por causa dele, o nosso coração se alegra. Não há uma outra razão a não ser estarmos aqui por ele. O imperativo é esse: entrem por suas portas com ações de graças. Toda vez que você passar por aquela porta, Senhor, graças dou, graças dou. E nos seus átrios com hinos de louvor. Quinto e último imperativo: renda-lhe graças e descubra o real motivo de gratidão. Deus é bom. A bondade de Deus. O ser humano falha com você, você falha com as pessoas, mas Deus, Ele não falha. A bondade de Deus te acompanha desde quando você nasceu. E é nele que nós encontramos o propósito da vida. O Salmo 100, verso 5, a parte B, o verso 4, a parte B, e o verso 5, dizem assim: rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Rendam-lhe graças. Bendigam o seu nome. E aí aqui o motivo, a razão: porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre.
e de geração em geração a sua fidelidade. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia